convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo, em 1 aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Eu vou fazer a leitura até o verso 22, de 1 a 22, 1 aos Coríntios 10, de 1 a 22. E diz assim: porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo está se referindo ao povo de Israel que saiu do Egito. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23.000. Tão pouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Por isso, meus irmãos, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos os ciúmes do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Quero destacar o verso 16 que diz: o cálice da comunhão que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nós temos estudado durante este mês as várias verdades sobre o sangue de Cristo. Lembrando que quando a Bíblia, em diversas ocasiões, fala sobre o sangue de Cristo, ela está se referindo à morte de Cristo na cruz do Calvário e a todos os benefícios que o seu sacrifício trouxe a nós. Nós aprendemos que o sangue de Cristo, então, é a fonte de perdão para os pecados, que o sangue de Cristo é a fonte de poder para viver a vida, a nova vida que Jesus nos propõe, que o sangue de Cristo é a fonte de libertação de todo sentimento destrutivo em nossa consciência. E domingo passado nós vimos que o sangue de Cristo é a fonte da unidade da igreja. O sangue de Cristo, ele é exatamente destacado sempre no ambiente da adoração, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. O sangue de Cristo não é o líquido, mas é toda a obra que Cristo realizou e que levou Cristo a derramar o seu sangue na cruz. Então, quando a gente usa a expressão sangue de Cristo,
não estamos pensando naquele sangue que derramou, escorreu nos seus braços, no seu corpo, mas nós estamos pensando em tudo que ele fez que levou aquele sangue a ser derramado. Sua obra de salvação. E por que então nós pensamos sobre a fonte do perdão, a fonte para viver, a fonte de libertação e a fonte da unidade da igreja? Hoje eu gostaria de pensar sobre o sangue de Cristo como a fonte da comunhão. E nesse momento que nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor, e eu queria pensar aqui em 3 palavras que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai nos lembrar 3 maneiras de nós permanecermos na comunhão que foi proposta. Porque ele vai usar como exemplo aqui, inclusive o povo de Israel, que era o povo de Deus, que foi o povo que foi envolvido pela nuvem, que foi envolvido pela coluna de fogo, que foi envolvido pelos milagres de Deus, pela grande libertação que Deus fez, mas esse povo não permaneceu na comunhão com Deus. E Paulo aqui fala de maneira muito clara de algumas maneiras que devemos caminhar. Aquele povo que caminhou no deserto, caminhou errado, caminhou durante 40 anos quando não precisava caminhar, porque andou errado, e ao invés de andar nos caminhos do Senhor, seguir a nuvem que ia à frente, seguir a coluna de fogo que ia à frente, resolveu andar nos seus caminhos e perdeu a comunhão com Deus, deixou de participar das bênçãos de Deus, como o apóstolo Paulo diz no texto, muitos ficaram pelo deserto porque se afastaram exatamente de andar com o Senhor. E a primeira palavra que o apóstolo Paulo fala àquela igreja a respeito disso, e que ele está falando, olha, o cálice da bênção que abençoamos não é o cálice que é o sangue do Senhor. A primeira palavra que ele diz para aquela igreja é, olha, ande longe do abismo. A possibilidade de quedas é real. E eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se você coloca uma coisa muito na beiradinha aqui, olha, a chance disso aqui cair, se eu der um grito aqui, é capaz desse negócio cair. Se alguém passar, é capaz de cair. Quanto mais próximo do abismo você andar, maior será a chance de você cair. E a tragédia espiritual dos israelitas foi exatamente porque eles andaram muito próximos do abismo. O apóstolo Paulo diz que o primeiro problema deles foi que eles começaram a cobiçar as coisas más, ou desejar os prazeres do Egito, e achar que a escravidão no Egito era até melhor. Isso é caminhar, quando você começa a cobiçar coisas más, e inclusive, como diz o profeta, a chamar de mal, ou melhor, chamar de bem aquilo que é mal, você está indo no mesmo caminho daqueles israelitas no deserto, que andaram muito próximos do abismo, e que começaram a desejar os prazeres do Egito, as coisas que ficaram para trás. Às vezes a gente está brincando, né? Aqui no próprio ambiente da igreja, tem lá um pebolim, alguma coisa assim, e a gente brinca um com o outro, né? Está lembrando o tempo do passado, que você não era crente. Brincamos até, ficava no bar, né? Eu nunca fiz essas coisas. Mas a gente começa, talvez não a cobiçar as coisas do passado, mas alguns valores que começam a ser ensinados no jornal, na novela, nos filmes, nas conversas com os nossos amigos da escola, no trabalho, no ambiente, nos nossos parentes que têm valores diferentes de nós. E nós falamos assim, fulano é que está bem, né? Fulano é que se deu bem na vida. E começa a desejar as coisas que outros têm. Paulo fala que aquele povo precisava aprender, ou chama, não ande, ou ande longe do abismo, não comece a cobiçar as coisas más, para que vocês não acabem como os israelitas. Ele também diz, olha, não sejam idólatras. Aquele povo se entregou à farra, ao hedonismo, ao prazer. Uma das verdades que nós temos aprendido nesse semestre, estudando a Escola da Caminhada, é que um dos grandes problemas que a igreja enfrenta nesse tempo é o individualismo. O individualismo é aquela ideia de que eu preciso que as coisas sejam do meu jeito, que precisam me satisfazer. Se não for do jeito que eu quero, não serve.
E aí a gente vive do prazer, se torna escravo dos próprios desejos. Foi o que aquele povo fez. Ele acabou vendendo o seu coração a outro senhor, quando se entregou à farra. É o que está escrito no texto. Não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito no verso 7. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Quando Moisés desceu do monte, depois de 40 dias, ficou assim, abismado, revoltado. Como é que pode vocês, depois que viveram tudo que vocês viveram, 10 pragas, para andar para o meio do mar, e agora se entregar à adoração de um bezerro? E na farra, se entregando à imoralidade, que é também o próximo advertência que Moisés fala, que Paulo fala, irmãos. Não pratiquemos imoralidade sexual. Paulo está falando de não dar vazão às paixões que surgem no coração de cada um de nós, que surgiu no coração daquelas pessoas que estavam no deserto. E se entregaram então à imoralidade sexual, um povo que se prostituiu. O povo de Israel, diversas vezes depois no Antigo Testamento, vai ser retratado exatamente assim, como uma esposa que se prostituiu, que foi leviana, que traiu o seu marido, tendo o melhor esposo que podia ter, que é o Senhor. O povo de Israel foi atrás de outros deuses, foi tendo a fonte da vida, foi atrás de cisternas rotas, de cisternas que têm uma água lamacenta. Ele está falando, cuidado. Não pratiquemos a imoralidade sexual. Não ponha Cristo à prova, porque eles começaram no íntimo do seu ser. Se houve aqui uma prática concreta com a prostituição, com a adoração de outros ídolos, como aquele bezerro de ouro, quando você coloca Cristo à prova, lá no íntimo do seu ser, e começou no coração daquele povo, a duvidar do amor de Deus, dos planos de Deus e do cuidado de Deus. O Deus que nos trouxe até aqui, que nos libertou. Lembra que o povo de Israel não moveu uma palha para sair do Egito. A única coisa que eles fizeram foi ganhar itens de ouro, de prata dos egípcios. Não levantaram uma espada, não jogaram uma flecha, não atiraram uma pedra em ninguém. Deus fez tudo, os libertou. E depois de Deus fazer tudo isso, abriu o mar para o povo passar em terra seca. Aí ele começa a falar assim, será que esse Deus me ama? Quantos anos você tem de vida cristã? E multiplica esses anos pelos 365 dias do ano, e você vai ver quantos dias que o Senhor te sustentou. E sabe, a gente acorda na segunda-feira e fala assim, Deus, será que o Senhor vai cuidar de mim hoje? A gente entra no templo da igreja, aqui no templo, e fala assim, eu estou desanimado, porque parece que Deus, estou mandando carta para um endereço que não existe. Não é? Aquele povo começou a duvidar no íntimo do seu ser, do amor de Deus. E sabe o que ele começou a fazer? Medir forças com Deus, que o queria trazer de voltas. Moisés, que é humano, não aguentou mais. Ele falou, Senhor, eu não aguento mais esse povo. Porque ele reclama de tudo. Não tem tempo bom para esse povo. E sabe o que é isso, meus irmãos? É medir forças com Deus. Eu quero isso, Deus. Meu irmão, está errado isso, mas eu quero isso. Eu quero porque eu quero e eu quero. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Eu tenho meus direitos, eu quero reivindicar estas coisas. Foi o que esse povo começou a fazer. Isso, meus irmãos, é medir forças com Deus. Você já fez isso, de ficar insistindo por uma coisa, que você já percebeu que Deus não quer? Deus falou assim, não, olha, não é dessa maneira, não é desse jeito. Você está lá, e esse povo fez exatamente isso. Paulo está dizendo, não ponha Cristo à prova. Quando Cristo foi tentado pelo diabo, a segunda tentação que o diabo fez foi o seguinte, vou te levar lá na torre do templo, lá no pináculo do templo, na torre mais alta, para você se jogar. Porque está escrito, você vai dar ordem aos seus anjos e eles vão te sustentar. O diabo é tão mentiroso, irmãos, ele é o pai da mentira. Alguém já disse que se Cristo tivesse se jogado,
ele ia se esborrachar no chão, porque o diabo é mentiroso. E o que foi que Jesus respondeu para o diabo? Não tentarás o Senhor teu Deus, não farás provas tolas com o Senhor teu Deus. O mesmo problema lá no Egito, o diabo trouxe para Cristo, e o diabo traz hoje para mim e para você. Tá? E por fim, Paulo fala assim, não murmurem, no versículo 10, não reclamem abertamente, vocês estão afrontando a Deus dessa maneira. Paulo está dizendo que esse povo buscou justificativas para ter abandonado a Deus. Já ficou com alguém do seu lado que ele começa a dar explicações para os erros dele e a justificar o que ele está fazendo de errado? Fulano traiu a mulher dele, mas é porque ela não está mais bonita, ela não me procura, ela não é carinhosa, meu sogro é chato, minha sogra é uma cobra, e a família é ruim, e ele dá tanta justificativa, você fala assim, meu Deus, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir isso. Isso é murmurar. Ou alguma palavra que a gente fala, ficar naquela ladainha. Você imagina o povo de Israel acordou, maná de novo, gente. Não aguento mais esse negócio branco na minha frente. Sabe? Aí na hora do almoço faz o maná, tenho que comer. Não gosto mais desse negócio. E o dia inteiro. Por isso que Moisés chegou uma hora e falou, eu quero morrer, Senhor. Não aguento mais. Porque, ande longe do abismo. Paulo está falando isso para aquela igreja. Se você continuar andando perto do abismo, você vai entrar nessa tragédia espiritual que o povo que os israelitas tiveram. Um povo que ficou pelo caminho, porque andou na beira do abismo o tempo todo e não entrou no gozo do seu Senhor. Uma segunda palavra que o apóstolo Paulo tem para aquele povo, para aquela igreja, é que você deve andar com responsabilidade. Ele diz que conta esse exemplo do povo de Israel, que andou perto do abismo, nos ensina que devemos andar longe dele, e diz assim, agora ande com responsabilidade, porque estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas para advertência para nós, sobre quem tem chegado esse tempo. São exemplos para não cairmos como eles. Irmão, você pode cair como ele, eu posso cair como ele. Eu me lembro de um tempo em que eu via muita mensagem a respeito do rei Davi. E olha, era uma atrás da outra. E todo o tempo falando assim, olha, tá vendo? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não importa que ele adulterou, que ele matou, o que ele fez, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. E ficou um negócio assim, sabe, que ficava assim, não, o negócio é ser segundo o coração, não importa o que você faz. E aí eu comecei a pensar, poxa, por que ninguém mais está pregando sobre a coragem que José teve de recusar o assédio da mulher de Potifar? A Bíblia não fala sobre os pecados de José explícitos, por exemplo, mas fala que ele fugiu. Por que as pessoas não pregam mais sobre Daniel e a sua busca de santidade, de orar 3 vezes por dia, de ser alguém que não vai se contaminar com as coisas que estavam sendo oferecidas a ele? Daqueles 3 colegas, Sadraque, Mesaque e Abednego, que colocaram a sua vida em risco para não dobrar os seus joelhos a ídolos. E sabe, os exemplos são para que nós não caiamos. Senão a gente vai fazer que nem a tentação dos israelitas, inverter as coisas e começar a chamar de bem aquilo que é mal. São exemplos da responsabilidade que nós precisamos ter. No versículo 12, diz, depois de falar, olha, essas coisas são exemplos para que a gente não caia do mesmo jeito que eles. Então você precisa conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, para que ela possa te advertir. Segundo, ele diz que aquele que considera estar de pé, cuide-se, para que não caia. Meu irmão, eu não vou estar com você amanhã às 8 horas da manhã, terça-feira às 13 horas, nem quinta-feira às 17 horas do seu lado. Você não vai ter pastor do seu lado para falar, irmão, pode ou não pode. Né? Aliás, o trabalho do pastor não é isso, falar que você pode ou não pode. Tá? Mas você não vai ter isso do seu lado. Quem deve cuidar-se para não cair é você.
A responsabilidade é sua. O amor a esse Senhor é seu. O compromisso com o Senhor. Nós cantamos tanto esse mês passado, né? Como fruto do seu compromisso, um homem fez algumas coisas. E nós também somos chamados aqui nesse texto, como fruto do nosso compromisso. O que eu posso fazer para não cair? O que eu posso tirar dos meus olhos? O que eu posso tirar do alcance das minhas mãos? Em que lugar eu posso não ir para não cair? Para não andar perto do abismo? Ande com responsabilidade. O exemplo para não cairmos como eles, o exemplo para termos responsabilidade de estarmos atentos, o exemplo de que não somos obrigados a ceder à tentação. Veja que no verso 13 a gente cita tanto isso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que aquele povo no deserto não tinha justificativa. A murmuração daquele povo foi justificar diante de Deus a sua idolatria, as suas paixões. E Paulo está afirmando assim, olha, eles não tinham que pecar, eles tinham como escapar. Se Deus tinha mandado 10 pragas, se Deus tinha aberto o mar, se Deus já andava na frente numa nuvem, já andava na frente numa coluna de fogo, Deus faria alguma coisa para que eles pudessem escapar da sua tentação, da idolatria, da murmuração, de tudo que fosse. Esse é um exemplo que nós não somos obrigados a ceder à tentação. E por fim, nós somos chamados à sensatez. Estes exemplos nos chamam à sensatez. Veja que Paulo diz no verso 14 e 15, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eu estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos, é o que ele está fazendo. Considere o exemplo bíblico, volte o seu olhar para isso. Ande longe do abismo, ande com responsabilidade e ande na bênção da comunhão. Queria terminar pensando nessa frase do apóstolo Paulo nos versos 16 e 17. Como nós dissemos, quando ele fala sobre o sangue de Cristo, ele está fazendo uma referência a toda a obra salvífica de Cristo que levou ao derramamento de sangue, no verso 16. A bênção é estarmos debaixo desta obra de Cristo. Lembra que nós aprendemos aqui que eu sou um grande pecador, não é? Mas eu tenho um grande Salvador. Aprendemos, a primeira mensagem foi sobre isso. Eu sou um grande pecador, mas eu tenho um grande Salvador. Nós estamos debaixo do cuidado desse grande Salvador. Nós estamos guardados pela obra desse grande Salvador. Nós estamos marcados pelo sangue deste grande Salvador. E nós participamos de comunhão, dessa bênção da comunhão. Somos abençoados por isso. E lembra que essa palavra que Paulo utiliza aqui é aquela palavra koinonia, que fala de comunhão, de participação comum. Os que participam da cerimônia tornam-se parceiros. Lembra que nós não nos chamamos de irmãos porque somos lá de Pernambuco juntos? Ou porque torcemos para o mesmo time? Nós nos chamamos de irmãos porque fomos adotados na família do Pai, porque nos tornamos irmãos de Cristo Jesus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós estamos vivendo concretamente uma realidade espiritual. Isto aqui é um exemplo daquilo que nós temos vivido espiritualmente falando. E os que participam da cerimônia tornam-se parceiros, uns com os outros, como coadoradores de Deus e com o nosso Deus. Nós nos tornamos um porque adoramos o mesmo Deus. E nós participamos de Deus. Lembra que Deus tem trabalhado para que nós possamos participar da sua santidade? Isso é um chamado de Deus para nós. Os adoradores participam juntos da realidade espiritual que está por trás deste símbolo do pão e do cálice,
há uma realidade espiritual por trás desse símbolo, dessa concretude do símbolo. Isso é uma experiência partilhada. É por isso que algumas pessoas, até já vi esse tipo de coisa, quer trocar o cálice, né, para falar, nós estamos partilhando da mesma coisa. Isso é um símbolo. E a gente precisa ter responsabilidade com o símbolo para que ele seja, de fato, uma expressão de uma realidade espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, um pouquinho para frente aqui na carta aos Coríntios, vai dizer que quando nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nós devemos fazer um exame, um autoexame, para não fazer disso aqui, não tratar de forma blasfema o sangue de Cristo. Nós estamos proclamando que o sangue de Cristo é poderoso, e nós não devemos tratar de maneira blasfema esse símbolo. Todos partilhamos dele, e isso nos une como cristãos. O cálice da bênção aqui, que Paulo fala, ele faz uma referência àquilo que acontecia na Páscoa. Haviam alguns momentos que o líder da casa tinha algumas palavras, fazia leitura de alguns textos do Antigo Testamento, e o terceiro cálice era o cálice que celebrava a bênção do Senhor. E eles diziam assim: bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, que nos dás o fruto da vide. Eles estavam tendo ali, agradecendo a Deus, a provisão, receberam de sustento. Mas quando a igreja cristã lembra e fala, bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, que nos dás o fruto da vide, está lembrando do sangue de Cristo, de toda a obra que Cristo fez por nós. Um cálice bendito que diz que Cristo é louvado através deste cálice. Os homens estão inclinados a adorar sempre algum Deus e acabam sendo enganados pelo inimigo que os faz adorar idolatramente outros deuses. Paulo vai desenvolver isso um pouquinho mais para frente. Para alguns, outros deuses são Cosme e Damião ou Iemanjá. Paulo chamava isso de demônio. São outros deuses, é uma idolatria, é qualquer coisa que quer tomar o lugar de Cristo no coração do seu povo. O que nós queremos dizer então? E ele vai falar um pouquinho para frente, que ir ao templo do ídolo e sentar-se à mesa não se trata apenas de comer carne, mas de prestar culto. Não é um jantar entre amigos, mesmo com a intenção de evangelizar, mas prestar culto. Às vezes nós estamos indo e não é uma atitude, não é um ato amoral. Como quando ele vai orientar, você foi no mercado e comprou carne, não pergunta de onde vem aquela carne. É diferente. Agora, entrar no templo do ídolo e se ajoelhar diante do ídolo é completamente diferente. Isso é um ato moral. E isso, um discípulo de Jesus fazer, é imoral. Participar é ter comunhão. Você se lembra de uma propaganda que dizia assim, não basta ser pai, tem que participar? E participar da bênção é ter um envolvimento espiritual. É permitir que aquela realidade espiritual tome conta e dirija a realidade concreta que estamos vivendo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo. Você experimentou a obra de Cristo, os benefícios da obra de Cristo, o sangue de Cristo, a obra de Cristo alcançou a sua vida. Então nós estamos falando do mesmo cálice da bênção. Quando nós levantamos e agradecemos, nós estamos adorando a este Cristo que morreu e derramou seu sangue por nós. O sangue de Cristo nos possibilita a comunhão com Deus. É só através do sangue de Cristo que chegamos a Deus. E o sangue de Cristo nos chama a comunhão com os nossos irmãos, como coadoradores. Os ausentes hoje estão doentes. Já lhes disse que os cristãos que vão envelhecendo,
A maior dor do cristão que envelhece e fica velhinho e já não tem mais liberdade de fazer o que quer, é não poder estar na igreja, no culto. Procure qualquer velhinho que está idoso, eu tenho que depender de um filho para vir me buscar de carro, não sei e tal, não posso andar. A dor dele é não poder estar no culto, especialmente num culto de ceia. Celebramos o cálice da bênção. O sangue nos possibilita a comunhão com Deus e nos chama a comunhão com nossos irmãos como co-adoradores. O sangue de Cristo também nos exorta a andarmos longe do abismo da tragédia espiritual. Lembra o preço que foi pago por você, meu irmão. Você não foi comprado com sangue de bodes e carneiros, mas com o precioso sangue de Cristo, um cordeiro imaculado. E é isso que nos chama a... Vale a pena fugir de andar perto do abismo que me leva a uma tragédia espiritual. A andarmos com responsabilidade na estrada da liberdade. Eu fui liberto do poder, da pena do pecado, e estou sendo liberto do poder do pecado. E anseio quando serei liberto, finalmente, da presença do pecado. Nós celebramos, nós somos livres, não somos obrigados mais a viver debaixo do fardo do pecado, da escravidão do pecado. E por fim, andarmos na bênção da comunhão com Cristo e com os irmãos. Eu sei que hoje a internet tem facilitado diante de uma situação difícil, a participação em muitas coisas. Mas a comunhão com Deus, que envolve me tornar íntimo desta palavra, me tornar íntimo do meu Deus na conversa do quarto fechado, me tornar íntimo do meu Deus no serviço que presto a Ele. Tudo isso é um chamado à comunhão com Cristo e com os irmãos. Com quem está do meu lado, com quem eu olho e enxergo o olhar, com quem eu olho e falo assim, que carinha triste é essa? Ou quando chega alguém assim com aquele sorriso de orelha a orelha, nossa, que bênção você recebeu. E podemos compartilhar isso. E se talvez você não tiver um sorriso de orelha a orelha, ou não tiver uma angústia no coração, nós possamos olhar para essa mesa preparada e olhar o cálice da bênção e o pão que simboliza o corpo. E nos alegrarmos na presença de Deus, porque nós fomos alcançados pelo sangue de Cristo Jesus. E agora somos marcados por Ele. O inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida e nós celebramos isso agora. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. E agradecesse a Deus a bênção deste cálice. Os benefícios que o sangue de Cristo nos permite hoje celebrar. A comunhão com o Pai, a comunhão com os nossos irmãos, a libertação do poder do pecado na nossa vida, a vida de liberdade e de comunhão que temos, cada um orando no seu lugar. Quero convidar você, na sua oração, falar com Deus assim, Senhor, eu não quero ser como os israelitas, não quero ficar pelo caminho, eu não quero andar próximo do abismo, eu quero andar com responsabilidade e na bênção da comunhão. O convite que o apóstolo Paulo faz para mim e para você, para nos examinarmos a nós mesmos e então participarmos da mesa do Senhor. É um convite, é uma exortação para mim e para você a confiar, mais uma vez, no sangue de Cristo Jesus. Senhor Jesus,
nós mais uma vez vimos a tua presença, clamar pelo sangue precioso de Cristo Jesus, que Ele nos alcance e nos purifique de todo o pecado. Nós fazemos este pedido mais uma vez, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus.